Muito bem, pessoal, vamos falar hoje do MRP. Esse material que eu estou usando, ele foi feito pelo pessoal da IBM, então é muito de boa qualidade. Está em inglês, porque o material mais moderno sobre esses assuntos sempre vem em inglês. É muito difícil ter literatura em português, né? Então eu gosto de usar sempre o que há de mais novo, né? O material ele vai falar um pouquinho do MRP, MRP2, o RP e o RP2. Né? Então a gente vai entender um pouco o que é isso. O MRP é o Material Requirement Planning, então é requerimento de material planejado, ou planejamento de requerimento de material, que ele tem única e exclusivamente o foco à produção. Ou de produzir sub-itens, ou produzir o item, não, o produto completo. Ele usa o que ele chama de BOM, né, que é Bill of Material, né? Então a lista, né, a conta de material, ele vai focar sempre, o MRP ele vai focar sempre na quantidade necessária, né, e sempre evitar estoques, é uma filosofia bastante forte do MRP. O MRP, então ele essencialmente ele começou a tentar fazer com que a produção lá nos idos de 70, 80, né? O 80 já era bem mais forte o MRP2, ele já estava com o MRP2, mas fazer com que a produção se tornasse mais precisa, mais efetiva, né? Que evitasse altas quantidades de estoques, peças estocadas. O estoque significa dinheiro, né? Estoque parado é dinheiro, peça estoque é dinheiro. Você compra essas peças para poder usar em algum momento. Então, se você não tem uma harmonia do que você vai produzir com peças de estoque, você está jogando, entre aspas, dinheiro fora, ou deixando um dinheiro que podia estar sendo usado em outra coisa parado e correndo o risco de nunca ser utilizado, né? Isso ocorre também, mesmo com todo tipo de controle, às vezes isso vem acontecendo numa empresa. Então é bem complexa essa questão de inventário de estoque, né? O MRP2, a grande diferença é a questão de levar em consideração controle de manufatura, automação. Então ele começou a trazer algumas coisas a mais, né? As máquinas foram se conectando, você tem produção já mais inteligente, e o MRP2 ele começou a levar isso em consideração, né? Interligação de processos, né? O ERP, o Enterprise Resource Planning, a gente tem discutido bastante, que é o cara completo, né? Ele surgiu, o MRP ele veio do MRP, o ERP ele surgiu com o MRP. Né? O primeiro módulo do RP foi o MRP. E o ERP ele visa o quê? Transformar a empresa numa coisa só. Né? Então, em vez de você inicialmente só se pensava em questão de produção, mas a empresa não é só produção, né? A empresa tem área comercial, a empresa tem área de pós-vendas, a empresa tem área de logística, a empresa tem áreas de compra de material, tem áreas administrativas, tudo isso demanda uma necessidade de integração. E essa que é a ideia, criar processos cadenciados, criar atividades cadenciadas, ou seja, numa cadeia, numa conexão, né, que todas se comuniquem. E o RP ele tem também uma característica muito forte de gerenciamento. Né? Então, várias vezes eu comentei com vocês que os executivos da empresa precisam ver como que a empresa está indo. O ERP traz essa possibilidade, né, de mostrar para o executivo como é que estão as coisas, como é que está andando, né, o que está atrasado, o que está ruim, o que está bom, onde é o gargalo. E permite também, o ERP permite uma outra coisa, usar a tecnologia de TI para integração. Então aí você tem o EDI para falar fazer os pedidos com os fornecedores, né? O Electronic Data Interchange, são umas APIs, vamos dizer assim, né? Já customizadas para trabalhar com os fornecedores e permitir rápida negociação, a tal da entrega just in time, né? Direto na linha, né? O fornecedor pega e já coloca lá, quando vai ser produzido alguma coisa, já está garantindo que está entrando as peças necessárias. O RP2 é chamado de estendido, RP estendido.
o que que acontece? Onde que ele ficou forte? Ele começou a fortalecer as possibilidades de internet e o EDI, né, que eu acabei de falar, né, que é essa comunicação de dados entre a empresa e fornecedores, ou até empresas e parceiros, empresa e concorrentes, dependendo do caso, né? Serviços de web passaram a ser incorporados, conectar plantas de grande dimensão, vamos dizer assim, suponha que uma fábrica ela tem uma matriz na Alemanha, uma filial nos Estados Unidos, uma filial na Índia, uma filial no Brasil, uma filial na Argentina, uma filial na Espanha, e ela, com o RP2, ela começa a transformar isso só num negócio, né? É um negócio só. Por exemplo, ela vai comprar pneus para carro, se é uma montadora, ela procura checar a nível global se ela pode comprar, por exemplo, nos Estados Unidos, o pneu e fazer a entrega nas plantas todas comprando ali. Então ela tem um volume maior para negociar, né, uma quantidade maior de componentes, ela consegue um preço melhor que às vezes acaba viabilizando e cobrindo a logística, né? Então a questão, você vai mandar a peça dos Estados Unidos para a Índia, uma viagem demorada de navio, mas de repente se você compra em quantidade e consegue um preço bom, vale a pena, você consegue ter o produto com preço acessível. Então, essa ideia do RP2. O Supply Chain Management, a gente já falou, né? O SCM, ele está integrado dentro do ERP, né? Ele faz parte também dessa cadeia e cuida essencialmente dos fornecedores, né? Então, é o gerenciamento da cadeia de fornecimento, né? Essa que é a ideia do SCM. Prós e contras do ERP, né, ou desse processo integrado, né? A integração é óbvio, né? Integrar tudo é excelente. A orientação ao processo é fantástica também. Esses sistemas são orientados a processo, né? Processo de serviço, processo de produto, né? Às vezes você tem um processo onde a empresa é uma empresa de consultoria, ou a empresa de instalação de sistemas. Então, seu processo é diferente de um processo industrial. Interface simples para o usuário, hoje em dia é muito amigável, né? Questão de facilidade de abertura, questão de incluir o vendedor no estado da arte, os aspectos internacionais, então das filiais, das matrizes estarem sendo integradas, né, de você ligar o negócio como um só, isso é fantástico. E alguma coisa contra o longo período de implantação. Então imagina, né, por um lado você integra internacionalmente as empresas, por outro isso vai intuitivamente dar muito mais trabalho e vai tomar muito tempo, né? Não é fácil. É fácil usar o sistema quando está operando, mas sincronizar, harmonizar ele, fazer com que tenha um deployment do sistema de forma estável, segura, que funcione bem, sem instabilidade, isso é bem complexo, né? E o processo é complexo. O RP, quanto mais aprofundado ele é montado e mais completo, mais complexo ele é. Isso daí faz parte, né? Por enquanto não se tem, você tem uma facilidade hoje muito forte para o usuário, mas o implementador, quem se envolve, né, o pessoal de TI acaba sofrendo bastante para fazer esse sistema funcionar de forma harmônica. Quem joga nesse mercado? Então a gente tem a SAP tradicional, né? A mãe do MRP, foi ela que criou essas terminologias, o módulo, o conceito. Ela tem o produto SP Business Suite, o All-in-One e o Business One para pequenos negócios. A Oracle tem Oracle Financials, PeopleSoft, o JD Edwards, Fusion, são os produtos deles, o portfólio deles. A Infor tem Mapix, BAN, LN, SSA Global. E o Microsoft Dynamics, o Dynamics Nave, Dynamics AX, Dynamics CRM, que é o módulo de vendas, né? Então, são alguns dos players. Então, Microsoft, Oracle, Infor, SAP. No Brasil, a gente tem a TOTUS também, né? O SCM, ele usa tecnologias já modernas, como o EDI e o RFID. Né? O EDI a gente já comentou, o RFID é interessante para você saber até onde é que você comprou itens. Né? Eles podem ser monitorados por um sistema de radiofrequência, né? Identificação por radiofrequência,
onde uma bobina com um chipzinho é inserido no componente e você vai acompanhando onde está esse componente, né? Existem algumas lojas no Japão que elas trabalham com débito automático via RFID. Então, assim, você pega um produto na prateleira, você não precisa passar em caixa, você simplesmente sai da loja e pelo RFID, onde a gente vê muita aplicação de tocar alarme, ele não toca alarme, ele simplesmente já tem a conta, tem o seu cartão de crédito e ele já debita do cartão. Então você não precisa nem passar no caixa, simplesmente escolhe o produto, o RFID do produto se comunica com o sistema na saída da loja e você já é debitado, né? Então isso daí é uma das possibilidades dessa tecnologia. E isso está dentro do SCM também, né? Então, por que isso é interessante numa fábrica? É saber onde que as suas peças estão. A questão do inventário que eles falam em termos de fábrica, né? Onde é que uma peça está localizada? Ela está perto da linha, ela está na entrada da fábrica, ela está dentro do estoque, ela está no estoque da produção, ela já está sendo montada, ela está em transporte, ela está em transporte externo, ela está em transporte interno, está em interfábricas, tudo isso daí, de repente o RFID é uma peça para você poder ter esse controle, né, que é muito importante. E o SCM se conecta a essas coisas, você consegue fazer com que essa leitura digital ela também entre no sistema para monitorar o fluxo dos componentes, né. Aqui a gente vê o CODP, que é o Customer Order Decoupling Point, né, ou ponto de desacoplamento da ordem do cliente. É um processo que ele divide em 4 pedidos, né, onde o vendedor faz o pedido para a engenharia cria a lista de matéria-prima bruta, né, o que vai precisar para montar o que ele está definindo que foi vendido. Isso faz com que vá para a parte de montagem, por exemplo, de agregados, depois vá para uma montagem final e isso para o estoque e estoque para o cliente, né? Então, é um processo, é um fluxo comum industrial. Nos processos tradicionais, existem também os estoques que são formados por demanda de marketing. Na área de marketing, ela trabalha junto com vendas, só que a área de marketing ela é mais estratégica. A área de vendas ela se prende muito aos pedidos que de fato são feitos. Então, você tem um pedido, ela vai fazer esse pedido se transformar numa venda. A área de marketing ela cuida de estratégias. Então, tem que criar um balanço entre o que você tem de demanda do mercado e o que você tem de capacidade de fabricação. Não exagerar, né? Porque em área de vendas é comum você ter flutuação. Então, você está vendendo 1.000 carros Toyota Corolla por mês. Aí vem coronavírus e não vende nenhum, ou vende 2 num mês, 3 no outro, 4 no terceiro mês, e depois volta a vender 800 e 1.000. Né? Então, assim, o que você faz? Você manda as pessoas embora? O que você faz? Você produz 1.000 todos os meses mesmo? Se você produzir 1.000 com a demanda de 3, no próximo mês você tem quase 2.000 veículos estocados, ou seja, você vai ter muito mais do que a demanda. Aí mais um mês com demanda baixa, você vai para 3.000, no outro para 4.000. Quando tiver a demanda normal, você vai ter excedente de 3.000 veículos. Então, o marketing é uma área responsável por criar esse balanço, criar essa harmonia de produção. E aí ele entra no detalhe dessas COPDs que a gente já tinha falado, né? Ele está fazendo uma revisão com um pouco mais de detalhe. E agora ele fala do Master Production Schedule. Então, muitos processos industriais utilizam dessa filosofia, né? Que é um agendamento mestre de produção, né? Ou um programa mestre de produção. Programa mestre de produção. As empresas elas focam nesse programa de mestre de produção o que ela tem que produzir no decorrer dos meses. Então, ela vai atualizando, né? Isso daí é sempre o marketing, geralmente sempre vai criando umas modificações, vai negociando, olha, posso aumentar no próximo mês 100 carros, ou 100 computadores, ou 100 celulares, ou 100 qualquer coisa, ou eu posso diminuir, né? Então isso tudo
vai nesse plano mestre, né? Ele é contemplado nesse plano mestre. O MRP, de outra maneira, ele leva em consideração o Master Plan, né? Ele leva em consideração o MPS, só que ele considera uma coisa a mais, também a quantidade de componentes. Então, ele não fica só focado no produto final, no volume de produção mensal, mas ele também pensa no volume de componentes mensalmente, ou diariamente, ou semanalmente, né? Ele vai pensar quantos componentes eu tenho. Porque como ele permite monitorar inventário, ou monitorar movimento, né? Imagina a peça lá com RFID, ou código de barras, QR Code, alguma coisa que faça um monitoramento bem preciso de onde a peça está, o sistema pode, no seu conceito, criar uma demanda de compras, ou limitar a produção até por falta de componente, né? Então ela fala assim, olha, o que você quer produzir eu não vou conseguir atender porque eu rastrei no sistema e não tem. Eu estou pedindo compra de novos componentes, mas você tem que aguardar um retorno do fornecedor. Então ele faz algumas dinâmicas bem mais interessantes, né? E o que o MRP faz com essa função, né? Então, ele sempre vem em acordo com o NPS, o Master Plan, ele sempre procura atender o Master Plan, mas ele procura também uma redução de estoque, evitar que você fique comprando peças desnecessariamente. Por exemplo, imagina a situação que você tem uma quantidade de peças que vai entrar num veículo de linha de produção, ou num produto, num computador, não importa, né, o que vai ser fabricado, mas ele demanda de algumas peças, e essas peças, você checa o estoque e não está no estoque. A questão é não estar no estoque porque está em estoque intermediário, já está sendo transportado para a linha, ou realmente não tem essas peças. Então, por isso, você tem uma necessidade de ter um controle bem forte em cima de estoque. Porque se estiver, imagina a situação, você tem peças em estoque intermediário ou indo para a linha de produção e você acha que não tem pelo que você está vendo no sistema. Você olha o seu inventário online lá, você vê que não tem essas peças. Então, o que você vai fazer? Você cria um pedido de compra imediato, porque você sabe que tem que fabricar e vai faltar essas peças. Só que se você não faz a coisa toda conectada, você vai acabar, entre aspas, jogando dinheiro fora, porque essas peças estão na fábrica, mas não estão no estoque. Não significa que não tenha essas peças. Essa que é a questão. O MRP ele procura monitorar em todos os níveis para evitar esse tipo de desconforto ou prejuízo, né? E, por outro lado, também, se você controla bem essa movimentação de peças, você vai evitar o atraso no tempo de entrega, né? Então, atrasar a fabricação é muito ruim para o cliente, né? O cliente está esperando lá o seu computador customizado, né? Feito sob demanda para ele. E aí faltou uma peça, um microprocessador, uma motherboard específica lá que ia montar o micro dele. Ou ela não está no estoque, mas não se localizou isso de forma imediata e você acaba gerando problema de entrega. Isso não pode acontecer. E o sistema tem esse foco também, né, de evitar que você gaste dinheiro comprando componentes, rastreando as peças, né, e evitar atraso para o cliente, né. Aqui ele mostra um pouquinho desse fluxo todo aí, né, de planejamento de material, de controle de inventário, da lista de material, né? Então você faz primeiro um controle das peças para ter uma lista de fato, né, execuível que vai para o sistema, né, para o sistema produtivo fabricar, previsões, demandas de mercado, um pouquinho mais de conexões, né, dos inventários que você tem dentro da empresa, agora de uma ótica diferente, já vendo o MRP como o gerenciador desse processo, né, a lista a conta de matéria-prima, reagendamentos que pode acontecer, né, ordens de compra, né, outras compras que chegam de última hora ou que são canceladas, né, o gerenciamento dos pedidos do cliente, as previsões, né, essa visão da estrutura do MRP. Ora, as saídas do sistema são
relatórios de trabalho, né, o que foi feito, o que não foi feito, o que foi planejado, o que não foi planejado, o que foi realmente emitido, né, então o que entrou para a fabricação e foi concluído, as observações de agendamento, né, por algum motivo, sei lá, greve na empresa, ou coronavírus, ou qualquer outra coisa que gere um problema, falta de componentes, né? Então você tem que reagendar e o sistema te ajuda nisso. Então, se ele vê que tem gargalo, ele já vai automaticamente até gerar um relatório de atraso. Fala, vamos ter que atrasar porque está faltando peça, vamos ter que atrasar porque não tem manpower, ou vamos ter que atrasar por forças maiores, né? Relatórios secundários, então performance de controle, né? Quantas peças foram de fato colocadas, o que faltou, houve aumento de custo, as peças foram compradas, mas já tem dólar mais alto, então o preço ficou, matéria-prima importada ficou mais caro, isso vai afetar a sua margem de lucro. Relatórios de planejamento, né, o que precisa ser feito para o futuro, o MRP te ajuda nessas questões. Relatórios de exceções, de exceções, que é questão de ordens, né, de pedidos atrasados, de pedidos que sobrecarregaram, né, o sistema, muitas peças perdidas, ele pode gerar relatório disso, ou relatórios de erros que foram reportados no sistema, né, de alguma forma. E os benefícios é então manter o MRP, ele consegue deixar isso otimizado, né? Então você não precisa criar relatórios complexos, cheios de números, você pode fazer a coisa, na verdade você escolhe o que você quer que seja o seu relatório, né? Isso é customizável. Quando você vai imprimir relatório, coloca esse dado, esse não, aquele sim, você compõe. E você consegue monitorar, né, fazer um rastreamento do inventário que está sendo utilizado. Isso é importantíssimo em termos de produção, que é o que eu falei várias vezes, onde a peça está, né? Ela está dentro da fábrica, está no caminho, tá, o fornecedor está entregando, não tem a peça. Esse detalhamento é importante, né, por questões de tempo, né, de não atrasar a produção, e questões de não gastar demais, né? Se você fica comprando peças, você já tem a peça, mas não tinha rastreado, você está jogando dinheiro fora, né? Isso pode às vezes acumular. Só para dar um exemplo, eu já vi empresas que não tinham controle de certas peças em estoque, sabe, produto sai de produção e ninguém avisa uma área de planejamento de compras. Aí o cara vê que terminou a fabricação de um item e estava programado comprar mais. Aí ele compra mais, só que aquele produto não vai ser mais fabricado. Eu já vi isso acontecer. Isso é total falta de controle, né, do processo, né? Você foca em produzir, não atrasar, mas você se prende em alguns detalhes que não funcionam, né? Então você vai gastar dinheiro, principalmente com estoque, é muito comum isso, ter que jogar no lixo. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar, né? Tem bastante coisa aqui, vocês podem depois dar uma olhada nesse material, né? Ele entra em vários detalhamentos, aí, várias coisas do processo, acho que dá para se discutir bastante, né? Então ele faz uns comparativos de MRP versus MPS, né? Quando você coloca um MRP e um master plan, né? Então ele vai sempre falando de uma coisa e voltando nela e dando mais detalhes. Depois ele coloca, é óbvio, né? Como é um material que veio originalmente com o produto Microsoft, ele começa a mostrar um pouquinho do produto da Microsoft, como ele funciona, né? O que ele tem de características, né? O Dynamics Navigation. Aí vai entrando nesses demonstrativos, né? Como é que ele aparece dentro do sistema da Microsoft. Ok? Um abraço a todos.